Bora lá. Compartilhar a tela. Porra, aí sim. Isso aí. Na última aula, eu lembro que a gente combinou de dar um talento na tela que a Larissa tinha feito, jogadores, né? Ela tinha feito aqui os campos, né, para cadastrar um jogador. A gente já até começou a dar um talentinho aqui em algumas coisas, né? Criamos aí uma lista de posições, lista de nacionalidades. E, se eu não me engano, ficou da gente criar o relatório de jogadores. Então, vamos lá para essa parte de relatórios. Porque a parte de times a gente já criou aqui, ó. Você seleciona aqui no menu times, já vem a lista dos times cadastrados e a opção de você criar mais um. Jogadores, a gente tem o formulário para cadastrar, mas a gente não tem uma opção de menu para poder pesquisar ali os jogadores. Então vamos aqui no Page Design, vamos na opçãozinha. Aqui dentro dessa tela aqui do Page Design, a gente tem esse maisinho aqui que permite a gente criar uma página. Esse maisinho, tudo isso aqui é para criar coisas novas dentro do Apex. Então, pode ser uma página copiada de uma outra aplicação ou da mesma aplicação. Pode criar um componente dentro da página, um breadcrumb, um componente compartilhado. Então vamos no primeiro aqui, que é o que a gente precisa. Aí ele abre essa janelinha aqui para nós, dos tipos de componente de página, né? Os tipos de página existentes para a gente criar. Eu estou precisando de um relatório, né? Então eu vou na parte de report aqui e eu vou deixar como interativo mesmo. No Next aqui, avançar, ele já vai me dar o número da página e eu vou colocar aqui relatório de jogadores. Uma página normal, eu vou avançar. E eu já vou criar aqui um item de menu. Eu já quero que ele já apareça no menu para facilitar aqui a nossa navegação. Vou escolher aqui qual tabela ele está baseado. Então, vou selecionar aqui para ver as tabelas disponíveis. Se eu não me engano, é jogador. Ó, tabela jogador. Quando eu dou um create, ele já monta a tela para mim com um select básico em cima dessa tabela. Então, se eu selecionar aqui a região que ele criou automaticamente, ele aqui na parte da direita, aqui no painel direito, ele me dá as propriedades dessa região e aqui eu posso verificar que ele é uma região do tipo tabela e o nome da tabela é o jogador aqui. Se eu vier aqui e mudar de tabela para SQL Query, automaticamente ele vai transformar isso num select para a gente com todos os campos da tabela. Então, eu vou mudar aqui para vocês verem. E aí ele já traz o select prontinho aqui da tabela jogador para a gente trabalhar aqui com os campos separadinhos, né? Vou salvar aqui já. Só que se a gente for analisar a navegação dessa tela, os jogadores, normalmente, ele está vinculado diretamente a um time, né? Então, dificilmente você vai ficar pesquisando o jogador independente do time. Então, é sempre bom a gente ter um filtro nessa tela para a gente já selecionar o time antes de selecionar o jogador. Então, já vamos criar aqui uma outra seção dentro desse relatório, que é onde vai ficar os parâmetros, né? Onde a gente vai selecionar ali o time antes da gente filtrar os jogadores embaixo. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui e vou criar uma região. Eu vou arrastar ela aqui para cima, porque eu quero ela antes. Quero que ela apareça primeiro do que o relatório. Então, eu vou colocar aqui como filtro. Dentro dessa minha região filtros, eu vou criar um campo.
Vou create page item. Esse page item aqui, o nome dele vai ser time. E eu vou deixar ele como uma select list. Eu quero deixar a opção do usuário selecionar o time e aí ele filtrar embaixo os jogadores. Então, a label é time mesmo. Por enquanto não tem ação nenhuma. Deixar padrão aqui. Lista de valores. Qual o tipo da lista de valores? Eu vou dar um select. Vou escrever um select aqui. Eu preciso mostrar ali o nome do time, né? Então, vou dar uma espiada aqui na tabela, que eu não lembro. Tabela time. Eu vou precisar do ID do time e do nome do time, né? Então, select nome time, ID time, from time. Vamos ver se tem alguma opção para a gente fazer mais algum filtro. Não tem ativo nem inativo, não tem data de fim nem de início, então é só isso mesmo. Então eu quero que apareça uma lista ali na tela que vai exibir os nomes de time, mas por trás ela vai estar vinculada ao ID do time, que é o que está fazendo ali o relacionamento entre as tabelas. Eu vou validar aqui a minha query, validou, ok. E eu não quero que mostre o campo novo. Melhor mostrar, né, para aparecer lá o selecione. Vamos salvar aqui. Vamos visualizar como é que está ficando essa tela. Aqui, ó, já tem um jogador cadastrado aqui. Ele já trouxe para o select. E aqui tem um filtro, tem um time cadastrado aqui também. Posso selecionar aqui, por enquanto ainda não tem ação nenhuma. Mas já está carregando certinho aqui o nome do time. Se a gente inspecionar o elemento aqui do HTML, a gente vai ver que o value desse cara, ele é o ID da tabela. Tá vendo aqui que a opção Flamengo, Option Flamengo, o value é 2. Então, o ID time, aqui no caso, é o 2 e o nome time é o Flamengo, entendeu? É nisso que se transformou aquele código que a gente colocou na outra tela. Então, beleza. Tem algumas coisinhas para a gente fazer, alguns tratamentos para a gente fazer nesse select aqui de baixo, né? Para ficar bonitinho. O ID jogador aqui para a gente, não, para o usuário final não importa, não precisa saber. Então, vamos ocultar esse cara aqui. E vamos fazer o filtro funcionar. Vamos ajeitar lá o ID jogador, colocar ele como, ao invés de texto, né? Plain text, eu vou colocar como hidden, ele já vai sumir dali. Carregar. Já sumiu o meu ID. Tá como oculto. Beleza. Agora a gente precisa trabalhar nessa query aqui, porque a ideia é que a gente selecione o time e execute aqui a query filtrando pelo time. Só que em nenhum momento a gente está passando o time aqui, ó. Em lugar nenhum. Só está pegando na jogador e na jogador não tem informação do time. Então vamos quebrar a cabeça um pouquinho para a gente descobrir como a gente vai fazer isso. Vamos olhar aqui as nossas tabelas. A gente tem a tabela jogador. A gente tem a tabela time. E tem a tabela time-jogador. Até porque o jogador ele pode ficar num período do campeonato em um time e depois passar para outro. Então a gente criou essa tabela para poder amarrar o time com o jogador. A gente não poderia amarrar diretamente, né? Poderia vincular diretamente.
Então, vamos ter que colocar essas duas tabelas lá no nosso select. Como é que a gente faz isso? Já vem aqui na parte de from. Vamos colocar time e vamos colocar time jogador. Para facilitar nosso trabalho, vamos colocar alias nos nomes de tabela. Então, a tabela jogador vai ter o apelido J, time vai ter o apelido T, e time jogador vai ter o apelido TJ. Agora nós vamos aqui para a nossa cláusula where, onde a gente vai vincular a tabela na outra aí. Então, jogador. Então, j.id jogador, ele tem que ser igual ao time jogador, é o TJ, ponto ID jogador. E o time jogador, né, o TJ, ponto ID time, tem que ser igual à tabela time T, ponto ID time. Então, a gente fez o relacionamento básico aqui dessas três tabelas. A gente tem três tabelas para se relacionar e a gente tem dois vínculos, né? Sempre tem esse padrão, né? O número de relacionamentos é sempre um número a menos do número total de tabelas. Então, a gente tem três tabelas, a gente tem dois relacionamentos. Vamos olhar de novo aqui nossa tabela. A gente tem, na tabela time jogador, a gente tem data início e data fim. A gente pode melhorar um pouquinho mais aí ainda a nossa query, colocando um filtro de sysdate dentro de data início e data fim. Para pegar a escalação do time atual, né? Para pegar o elenco atual dos times. Então, vamos adicionar essa condição aqui, para deixar um espacinho para a gente poder diferenciar. Aqui é join de tabelas, né? Aqui são tabelas que estão sendo unidas. E aqui já são filtros. Então, vou deixar uma linhazinha separando para a gente saber o que é o que. Então, aqui, sysdate, que é uma variável que significa a data do momento, né? Data e hora do momento, calculada pelo próprio banco de dados, tem que estar dentro, né? Tem que estar entre, ou seja, between a data início e a data fim. Então, eu quero pegar só o elenco atual de cada time. Então, na hora que eu filtrar o time, eu não quero saber quem estava na temporada passada, quem estava no início do campeonato, quero saber o atual. Então, eu passo aqui essa informação de sysdate entre, né, a data de hoje tem que estar dentro, entre a data início e a data fim. Ou se o contrato dele estiver aberto, eu posso colocar mais uma condição aqui. Aí eu faço assim para ficar mais completinho. Ou a data fim esteja nula. E aí, se a data fim estiver vazia, significa que é um contrato ativo, né? Ainda não foi finalizado. Ainda tem mais um filtrozinho que a gente precisa fazer, que é o principal que a gente queria desde o início, que é o time. Como é que eu vou referenciar o time aqui? A gente tem aqui na nossa tela o campo P9 time. E aqui a gente tem na tabela TJ, que é a time jogador. Na tabela time, a gente tem o ID time nessas duas tabelas. Qualquer uma das duas que a gente usar vai servir para o nosso propósito. Então, eu vou colocar na TJ aqui. TJ.id time é igual a P9
P9 time. Vamos validar para ver se está certinho a nossa query. Deu falha. Coluna ambígua. O que acontece? Como a gente tem esse ID de jogador em mais de uma tabela, eu não coloquei o alias aqui na frente, então ele se perdeu. Ele não sabe para qual tabela olhar, já que tem a mesma coluna em duas tabelas diferentes que estão na mesma instrução. A solução é colocar aqui o alias da nossa tabela jogador. Já vamos fazer isso para todos os campos. Isso aqui são boas práticas de programação, fazer isso. Certo? Vamos validar de novo. Validou. E aí vamos ver como fica. Então, ok, salvar e executar. Meu time está vazio ainda. Não selecionei nenhum time. E aqui na minha query, ele está dizendo que o TJ aí de time tem que ser igual ao time. Então, se eu não coloquei nada, tá certo. Ele não tem que fazer nada mesmo. Aí aqui, nesse tipo de campo aqui, ó, de Select List, ele tem uma funcionalidadezinha que dá para ele já atualizar a página mediante a gente alterar ele. Então aqui eu selecionei aqui o P9 time e estou aqui no painel da direita aqui na parte de atributos. Parâmetros dele aqui. Então na opção Settings, a gente tem essa situação aqui, ó, Submit Page. Quando eu marco isso aqui, ele vai executar uma submissão de página, ou seja, ele vai enviar para o servidor a página novamente e ela vai carregar e reprocessar os dados aqui para mim. Então vamos atualizar aqui e vamos testar se vai funcionar isso aqui. Vou mudar aqui de vazio, né, de selecione para Flamengo. E aí ele vai buscar, só que aqui ele não buscou nada. Provavelmente a nossa tabela time-jogador ainda está vazia. A gente ainda não vinculou os times com os jogadores. Exatamente, ó. Não tem nada aqui. Mas beleza, a nossa tela está pronta. A partir do momento que a gente vincular ali um jogador com o time, ele já vai poder filtrar aqui. Então, já que está faltando isso, vamos aqui na nossa tabela de times para a gente dar seguimento nisso aí. Vou selecionar aqui o cadastro do time. Eu estou pensando em criar aqui dentro dessa tela uma opção para a gente selecionar aqui os jogadores do time. E aí a gente faz a vinculação do jogador com o time nessa tabela time-jogador. Acho que é uma boa opção. Ou lá no nosso formulário de jogadores, já dizer qual time ele pertence. Também é uma opção. Acho que eu vou fazer por aqui. Por aqui vai ficar mais intuitivo, porque o cadastro do jogador já diz de qual time ele faz parte. Vamos lá, na página da Larissa. Cadastro de jogadores. Então, vamos executar aqui o cadastro de jogadores. Aqui a gente tem o formulário básico sobre a tabela jogador. Certo? A gente vai ter que adicionar mais uma informação aqui. Seriam a parte do time, da vinculação do time com o jogador. Então, basicamente, o que a gente precisa é colocar o campo time na tela, porque todas essas informações que compõem a tabela time e jogador, elas são meio que padrão. Né? O ID time e jogador ele vai ser calculado automático. O ID do time já vai ser o campo que a gente precisa colocar na tela. O ID jogador eu já tenho, porque eu estou cadastrando um jogador.
E a data início e a data fim, geralmente a gente não sabe isso, né? Para a gente fazer esse cadastro, a gente não vai saber exatamente certinho o início do contrato do jogador fulano de tal, o término, a gente não vai ter essas informações detalhadas. Então a gente deixa padrão como data de hoje, data fim vazia, só para a gente saber que esse jogador faz parte do elenco atual do time. Então vamos aqui, essa página, e vamos criar aqui um campinho aqui, ó. Um time page item, que vai ser o campo time. E ele vai ser um select list. Por ele ter criado um componente compartilhado, que era só reaproveitar aqui, né? Beleza, vamos fazer isso. Vamos lá e vamos criar um componente compartilhado, vai. Quando começa a ter que usar várias vezes assim, é melhor a gente compartilhar. Cadê? Relatório de... Eu vim aqui para poder copiar essa query aqui, para não ter que escrever ela de novo. Copiei essa query aqui, vou vir aqui nessas forminhas aqui, e vamos em list of values. E vamos criar. From scratch, né, que é do zero. Vai ser log team dinâmico. E eu vou colocar aqui uma query. E vou colar aqui a query que a gente já fez e validou na outra tela. Avançar. A coluna de retorno é o ID time e a coluna de display, né, que vai ser exibida na tela, nome do time. Create. Beleza. Aí aqui eu posso voltar para a edição da página nova. Vou clicar nesse botãozinho aqui, eu volto da onde eu estava. Vou dar seguimento aqui na página nova. Aí aqui eu já vou aproveitar e eu vou mudar de query para componente compartilhado, já que agora nós temos aqui a nossa log team. Vamos voltar aqui para a nossa tela de jogadores. Vamos criar um item aqui que vai ser o team. Ele é select list. Ele é componente compartilhado e ele é a log team. Display null. Sim, display null vai selecione. Vou salvar. Vamos atualizar para ver. Só que ele está fora do padrão aqui dos demais campos da tela, né? Vamos ajustar isso aqui. E não é opcional float, é opcional. Beleza, apareceu aqui o nosso campo team. Tá? Só que por enquanto ele não tem funcionalidade nenhuma porque é um campo solto. Ele não é baseado na tabela como os demais aqui. Esses demais aqui, se você for ver na configuração dele aqui, ó, na configuração de source, origem, ele está vinculado a uma região de formulário, a uma tabela, a uma coluna. Tem todas essas informações aqui amarrando ele com os processos que o Apex já criou automaticamente. No campo time, ele está um campo oco, não tem nada. Cadê? O source dele está vazio, não está vinculado a uma região de formulário. O tipo dele é null, ou seja, vazio. Então ele não tem funcionalidade nenhuma, ele só está exibindo a lista ali e não está fazendo mais nada. Então o que a gente vai ter que fazer aqui nesse caso?
Aqui na parte de processo, nós vamos ter que escrever o nosso processo que vai inserir o jogador no time. Estou vendo que já tem alguns processos aqui. Eu vou aproveitar isso que a gente fez na última aula. Deixa eu só conferir se a gente criou sequence para a tabela time jogador. Eu acho que não. Só tem da SQ time. Tem time jogador não. Nós já vamos criar aqui SQ time jogador. Delete sequence SQ time jogador start 21 no cache. Beleza. Então vamos dar só segmento aqui nesse comando. Ó. Aqui o que ele está fazendo? Vamos relembrar o que ele está fazendo aqui. Se o jogador, se o ID jogador é nulo, ou seja, né, estou fazendo a criação, estou inserindo um jogador no banco de dados, o ID jogador ainda é nulo. O ID jogador é um campo oculto ali na tela, ele só é preenchido via processo. Então eu vou na sequence e pego o próximo número e alimento aqui o meu ID jogador. Na sequência, eu faço um insert na tabela jogador, passando todos os campos da tabela e todos os valores que estão coletados ali nos campos da tela. O que a gente vai fazer é descer aqui mais uma linha e vamos fazer o mesmo procedimento aqui para a gente inserir na time jogador. Só que a gente só vai inserir na time jogador se o time tiver selecionado, certo? Às vezes o cara só não sabe de qual time que é, só cadastra o jogador sem time. Pode acontecer. Então, primeira coisa é criar um if aqui, uma condição, se P9 time is not null, ou seja, ele está preenchido, then if. Então, aqui dentro, nós vamos colocar nossa instrução para ele inserir na tabela time jogador. Vou até avançar um pouquinho aqui para ficar mais visível. Aí aqui a gente tem que fazer um outro if para saber se vai precisar. Não, a gente pode colocar direto, né? Nesse caso aqui a gente pode colocar direto. Então vamos lá. Insert into time jogador. Quais as colunas da tabela time jogador? Vamos dar uma espiada lá. ID time jogador. ID time de jogador. E mais data início e data fim. Beleza. Agora vamos para os valores. Quais valores vão entrar em cada coluninha dessa aqui? Então, no caso do ID time jogador, ele vai vir da onde? Da nossa sequence. Então, esse aqui, time jogador, ponto, next final. Isso aqui vai representar o próximo número da sequência. Então, no próximo campo aqui é ID time. ID time aí sim vai usar o que o cara selecionou ali na tela. Então, vai ser P9 time. O ID jogador, eu já tenho esse campo P6. Ah, não é P9, é P6, né? Fazendo uma página errada. Então, o P6 ID jogador, eu posso repetir aqui embaixo. Então, é o mesmo cara. P6 ID jogador.
Data início. Data início eu vou considerar que é hoje. Então, sysdate. Variável do sistema. Então, pela data e hora atual. E a data fim, como a gente não sabe o detalhe do contrato, vamos deixar vazio para simbolizar que o contrato está ativo sem data de encerramento. Ponto e vírgula aqui para finalizar o comando. Vamos validar. Passou. Ok. Vamos salvar. Beleza. Então a gente tem agora o nosso formulário, o campinho time. Agora a gente tem uma funcionalidade no nosso campo time. Quando o botão inserir for apertado, ele vai executar esse processo aqui. E esse processo está contemplando essa ação de inserir na tabela time-jogador o relacionamento entre o time e o seu jogador. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos pegar um jogador qualquer aqui, escrever qualquer coisa. Já sei, vamos usar o nosso gerador de pessoas. Vou gerar uma pessoa qualquer aqui. Ó, Márcio Duarte. Ops. Apelido Marcinho. Data de nascimento. Vamos pegar aqui no nosso gerador. 74. Altura. Será que tem altura aqui? Ó, tem. 63. Peso, 76. Posição, vai. Vamos colocar lateral direito. Número camisa 2. Nacionalidade brasileiro. O time Flamengo é um time que tem. Vamos criar aqui. Ele deu mensagem de sucesso. Então agora a gente vai lá na nossa tela de jogadores. Já apareceu aqui, ó. Márcio Ian Duarte, o time Flamengo. Vou mudar aqui. Agora sim a gente tem aquela funcionalidade que a gente tinha combinado de que quando selecionar o time, ele atualizar e trazer a lista de jogadores desse time. Então vamos cadastrar outros aqui. Na verdade tem que ter um atalho, né? Tem que ter uma navegação aqui para cadastrar o jogador. Tá faltando isso. Página 6, né? Então vamos entrar aqui nessa página 9 e da 9 a gente vai criar um botão que joga para a página 6. Aqui no relatório a gente vai create button, vai criar um botão, vamos dar o nome dele de cadastrar. Cadastrar. Não é submit, a ação desse botão vai ser redirecionar para uma página dessa aplicação. E aí a gente tem que clicar aqui para definir para qual página a gente vai mandar. No caso aqui, a gente está na 9, a gente quer mandar para 6, para ele iniciar o cadastro lá. Vou mandar limpar o cache da página 6, porque se o cara consultou algum jogador antes ou cadastrou um jogador antes, vai ficar lá os dados, né, dentro do formulário. Então a gente tem sempre que estar limpando o cache quando a gente vai acessar uma determinada página. Isso é boas práticas também de programação. Aí dá um OK aqui. Vamos salvar. Vamos ver se já apareceu aqui o nosso botão.
Ele está na posiçãozinha ruim, né? Posição ruim e tem que dar uma cor nele, dar uma vida nele. Só de mudar aqui para hot, ele já vai dar uma corzinha diferente. E aí a posição dele a gente tem que mudar também, né? Ele está no body, vamos colocar direita do relatório interativo. Beleza, já ficou melhor um pouco. Vamos clicar aqui para ver se ele vai. Já veio aqui para a página de cadastro. Aí a gente tem que ajustar a navegação do retorno, tá vendo? Eu cliquei no botão cancelar aqui, ele permaneceu na mesma página. Então vamos acessar a página 6. E no botão cancelar, a funcionalidade dele está aqui como submit. Mas não pode ser submit. Cancelar nunca pode ser submit, está errado. Então vou redirecionar ele de volta. Só que agora para a página 9. Não preciso passar nada. Eu posso até passar o time, mas eu não quero passar a informação de uma página para outra. Só vou limpar o cache aqui. Nem isso, porque às vezes o cara já selecionou um time, está trabalhando em alguma coisa, fazendo algum levantamento. Melhor manter o cache mesmo, nesse caso. Vamos atualizar. Clica de novo no cancelar e ele volta para a página de consulta aqui dos jogadores. Então a gente já criou um fluxo de navegação aqui, lógico, para nosso sisteminha aqui de cadastro de jogadores e times. Tá ficando interessante aqui o negócio. Então vamos começar do começo aqui. Ó. Início da aplicação, tem essas coisas aqui que foram feitas em outros momentos. Mas quando a gente seleciona aqui jogadores, ele já carrega aqui o time, né? Foi selecionado e os jogadores aqui. A gente tem um botão cadastro que permite a gente vir para um formulário, incluir um jogador, e aí esse formulário posso cancelar e voltar para a minha tela de consulta. Então a gente já tem um fluxo de navegação lógico, funcional, que vai atender aqui o usuário. A gente dá para fazer a mesma coisa aqui nos times. Dá para a gente criar algo parecido aqui. Aqui nos times, a gente pode ter um item aqui dentro de na linha de cada time aqui, um botãozinho para visualizar os jogadores desse time. A gente começa a ter navegação dentro da aplicação. Isso é muito bom, o usuário adora isso. Clicar nas coisas e sair navegando, e uma informação sendo levada a outra, né? O usuário adora isso. Então podemos colocar aqui um item. Vamos na página 7. Dentro do report aqui, ele está como em cima da tabela, né? A gente tem um campo oculto aqui, eu não vou nem mexer nisso, só vou... deixa eu ver se dá para fazer de outro jeito. Ó. Atributos, formando link, tá aqui. Isso aqui está indo para onde? Aqui já está cadastrando o time. Então, beleza, eu vou desocultar esse cara aqui, ó. O ID Team está oculto, né? Porque o ID Team aqui nessa visualização não interessa para gente. Então vamos colocar ele como visível, só que vamos dar uma mascarada nele, ele vai aparecer como um link. Então eu não vou mais ter ele como ID Team, vai ser jogadores. E o tipo de exibição dele, ou melhor, a funcionalidade do link, né? Aqui nessa opção, eu vou mandar ele para a página 9. E agora sim eu vou passar o ID Time. Esse ID Time aqui eu vou passar lá para a página 9. Então eu vou selecionar aqui P9 Time e vou alimentar ele com o ID Time do Select. E vou limpar também o cache
da página nova. Vou dar um OK aqui. Nos atributos do link, ele já tem aqui no botãozinho os nomes das colunas, né? O select. E aqui você tem alguns íconezinhos aqui, ó, os desenhos de ícone. Vou colocar o lápisinho aqui só para quebrar o galho, mas depois a gente vê um ícone bonitinho do próprio Apex para colocar aqui. Vou salvar. E aí a gente pode até reposicionar ele, botar ele para o final. Acho que vai fazer mais sentido. Vou atualizar aqui. Aí no fundo. Deixa eu ajustar por aqui então. Ações, colunas. E aí os jogadores eu mando para o final. Salvar relatório. E aqui é o pulo do gato, ó, Jumping of the Cat. Salvar como configurações padrão do relatório. Principal, aplicar. E vai ficar amarrado com essa visualização aqui para todos os usuários do sistema. Então vamos testar se está funcionando. Se quando eu clicar aqui no lápis, ele tem que mandar lá para outra tela e já tem que filtrar o time para mostrar os jogadores só desse time aqui. Já trouxe aqui para mim. Para a gente confirmar que está funcionando mesmo, a gente teria que ter mais de um time, né? Então vamos cadastrar um outro time aqui qualquer. Vou cadastrar um time qualquer aqui. Qual que vocês me indicam? Corinthians? Eu não sei nem como é que se escreve. Não sei nem como é que se escreve isso. Qual que é a sigla do Corinthians? Preto e branco, né? Técnico? Isso, matador. Beleza. Então vamos clicar aqui no Corinthians para ver o que vai acontecer. Ele já alimentou o campo de filtro aqui, ó. Só que não tem nenhum jogador cadastrado ainda. Então, tá beleza. Tá funcionando. Vou voltar aqui. Se eu seleciono agora o Flamengo, ele já marcou aqui como Flamengo e já alimentou embaixo a busca pelos jogadores do Flamengo. Então a nossa aplicação está começando a ganhar uma cara, uma usabilidade. O usuário vai conseguir se achar aqui dentro, porque tá fazendo sentido, né? Você tem aqui, você entra nos times, os times cadastrados. Eles têm um botão aqui, tá como Create, a gente pode até já melhorar isso. Ó. Ao invés de Create, a gente muda aqui a label para cadastrar. Aqui o nome da região está como Report 1, a gente pode já mudar aqui para Teams. E deixar familiar para o usuário, e deixar isso fácil, né? Cadastrar Teams. A pessoa que bate o olho aqui vai entender, né? Que eu tô aqui, ó, times cadastrados, times, cadastrar. É cadastrar o quê, pelo amor de Deus? Né? Time, só pode ser um time, né? Então, clico aqui no cadastrar, cadastro de time. Vou pegar mais um aqui, ó. É o Rogério, né? Ah, é. Beleza. Já temos 3 times cadastrados aqui. Então, seguindo o nosso fluxo aqui da navegação, trouxe para cá, filtro de jogadores, não tem nenhum jogador de São Paulo, posso cadastrar. Então, eu vou colocar aqui o nome,
Fala algum jogador do São Paulo aí, vamos. Beleza. Vou pra Caleri mesmo, que eu não sei. Altura 1,80, peso 75. Foi atacante, né? Camisa 10? Não é brasileiro, não, né? Vou botar colombiano, não sei qual a nacionalidade dele. Então a gente inclui aqui na nossa lista aqui o Argentina. Beleza, já tá fazendo sentido aqui a página, né? Só que aqui, ó, se a gente observar, a página Teams, ela tem esse visual aqui com a parte de cima, mas a parte de jogadores não tem. Então vamos olhar aqui na página Teams como que a gente fez essa parte de cima aqui para a gente fazer também na página de jogadores. Ó, Bandcamp Teams cadastrados. Uma região que está criada aqui em cima e tem essas configurações aqui, ó. Tem Print Hero, tem o ícone da bola e Above Content. Então vamos lá na tela de jogadores, vamos fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Editar a página 9. Vamos criar uma região que vai ser Blade Crans. Ela é Blade Crans, ela é Hero, né? Static Content. Posição dela, Blade Crans Bar, Static Template Hero, a bold e o ícone. Vou botar a bolinha, né? Vou atualizar aqui para ver. Ah, o Blade Crans tem que mudar. O nome é Jogadores Cadastrados. Jogadores cadastrados. Beleza. Aqui o campo tá ficando muito gigantão. Posso deixar ele menorzinho para não ficar esquisito. Vamos limitar aqui o tamanho dele através do column span. Vou usar 5 colunas de layout só. Dá para save aqui. Atualizar. Tá grandão ainda, mas melhor do que ele pegando tudo. Né? Tô com um monitor grande aqui de 20. Tá ficando até esquisito para mim aqui. Mas assim já ficou melhor, já deu uma melhorada. Outra coisa que a gente pode fazer aqui, ó, a gente tem a posição, a nacionalidade, que lá na tela de cadastro a gente definiu como lista de valores, né? Só que aqui a gente está mostrando uma informação meio estranha, está mostrando AT, onde a gente deveria mostrar para o usuário o atacante. O usuário final não tem obrigação de saber o que significa o código AT. Né?
O básico do que a gente já falou lá no comecinho, né? A diferença entre dado e informação. O dado que está gravado na tabela é AT, né? Para o usuário final, a gente tem que tratar a informação e mostrar para ele que é atacante. Então, a gente tem que criar aqui a lista de valores e amarrar nessa query para que seja mostrado aqui a informação mastigadinha para o usuário. Então, isso a gente vai fazer aí na próxima aula, nosso tempo aí já está acabando também. E aí a gente faz a mesma coisa na nacionalidade, inclui as que estão faltando. E, pessoal, se vocês quiserem já ir cadastrando os times aqui, os jogadores, eu não sei se a CBF já liberou a tabela, né, a tabela oficial aí dos jogos, mas se quiserem ir cadastrando aqui para ver como é que é, se está funcionando, pode entrar aqui e cadastrar, que é até melhor para a hora das aulas, que a gente vai ter mais conteúdo aqui para avaliar, para mostrar, tá? E aí a ideia é a gente montar todo o nosso Brasileirão aqui, ó. Chegar aí no meio do ano acompanhando o campeonato por aqui, lançando os resultados, vendo a classificação, fazendo tudo. Beleza? Vamos ficando por aqui então, pessoal. Muito obrigado pela aula de hoje. Grande abraço aí a todos e até mais. Tchau, tchau.